Olá, muito bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Neste vídeo vamos fazer aqui uma breve antevisão do jogo entre o Benfica e o Alverca, que vai ser hoje no Estádio da Luz, por volta das 20h30, jogo referente à 21ª jornada, e que é uma jornada de facto muito interessante, na medida em que tem um jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting, portanto entre o primeiro e o segundo lugar, e como eu estou aqui a dizer no título deste vídeo, temos aqui a possibilidade de reentrar na luta porque estamos a 9 pontos do Porto. Imaginem que ganha o Sporting, ficamos a 6 pontos, que já é um número de pontos recuperável. Linha para mais, temos ainda que jogar com o Porto no estádio da Luz. Depois, se houver um empate, não são 6, ficamos a 7 pontos do Porto e o Sporting também perde pontos. Lá está, porque se o Sporting perder pontos também, estamos a 5 pontos do Sporting, podemos ficar. Se fizermos o nosso trabalho, claro, podemos ficar a 2 ou a 3 pontos do Sporting. Portanto, é de facto uma jornada que eu diria uma jornada chave para o futuro do campeonato e para o futuro do Benfica nesta Liga Portugal. Mas temos que fazer o nosso trabalho, temos que ganhar ao Alverca e o Alverca tem feito um campeonato de facto muito, muito interessante. Antes de seguirmos aqui então para esta antevisão, pedir-vos o habitual para, no caso de gostarem deste vídeo ou de outros já tenham visto do canal, para subscreverem, para comentarem, para colocar os vossos gostos, para partilharem com outros benfiquistas que possam gostar, para que este canal continue a crescer em quantidade e em qualidade. Fazermos então aqui a habitual comparação da época das duas equipas. O Benfica, esta época, tem 39 jogos, 24 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, 68 golos marcados e 27 golos sofridos. Temos então uma porcentagem de vitórias, esta época até ao momento, nestes 39 jogos, de 62%. Comparando com a época total passada, que é a época, portanto, 24-25, foi de 67%. Temos menos 5% de vitórias do que na época passada. Nível de golos marcados, esta época 1.74 golos marcados por jogo, a época passada 2.42. De facto é uma diferença muito grande, uma diferença de 4-0. Se eu estou a fazer bem as contas, quase 0.60 golos por jogo. A nível de golos sofridos, estamos melhor, estamos a sofrer 0.69 golos sofridos e aqui, a época passada, sofríamos quase um gol, 0.97 golos sofridos por jogo. Ou seja, estamos a marcar menos golos, muito menos golos, mas também estamos a sofrer menos golos. Mas eu acho que aqui este gol average por jogo significa que, em média, o Benfica ganharia 1.05 a 0, não sei se estou a fazer entender, por jogo. Ou seja, ganharíamos aqui, se ganhássemos todos os jogos, era por um golo. Na época passada era por 1.45. Há aqui de facto uma grande diferença em nível da diferença entre golos marcados e golos feridos, e a diferença é pior esta época. Passando aqui para o Alverca, Alverca, como sabemos, regressou a esta época quase ou 20 anos depois da última vez que esteve na primeira divisão. O Alverca, 22 jogos esta época, 7 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Mas há aqui uma grande diferença. Reparem, 22 jogos que o Alverca fez e o Benfica 39, é quase o dobro. Mas significa que 32% dos jogos o Alverca conseguiu vencer. Portanto, para uma equipa que regressou agora à primeira divisão, é de facto muito bom. 23 golos marcados e 41 golos sofridos, que dá uma média de 1.05 golos marcados por jogo. Portanto, uma boa média para uma equipa desta dimensão. Golos sofridos, 1.86 golos sofridos, quase 2 jogos sofridos por jogo. Dá uma média de gol average de 0.82 golos negativos por jogo. Direi eu que é habitual nas equipas da dimensão aqui do Alverca. Valor do plantel do Benfica, 352 milhões e meio, valor médio por jogador de 13.56 jogadores, ou seja, já vamos falar um bocadinho mais à frente, mas três jogadores do Benfica valem mais, em média, do que o valor do plantel total do Alverca. Isso acontece quase sempre com equipas hum, do campeonato português, sem falarmos dos grandes e do Braga, por exemplo. Jogador em melhor forma do Benfica, o Pavlidis, tem 38 jogos, 27 golos e 5 assistências, que são estatísticas muito, muito interessantes, mas atenção, o Pavlidis, desde aquele falhanço contra o Porto, tem falhado muitos golos. Tem safado o Benfica em muitos jogos, mas também tem falhado em jogos muito, muito importantes. É também o Pavlidis o jogador mais valioso, 35 milhões, média de idades, 23 anos, média de alturas, 1,82 m.
Relativamente ao Alverca, não é das equipas que tem plantel menos valorizado, tem um plantel de 33,70 milhões de euros. Em média, cada jogador vale mais de 1 milhão de euros. O jogador que eu considero em melhor forma, o que é o Lincoln, que esteve no Santa Clara, depois saiu para a Turquia, penso que esteve na equipa onde teve o José Mourinho, aí não vingou. E agora leva 19 jogos, 2 gols, 3 assistências. Estas estatísticas, para mim, não fazem jus àquilo que o Lincoln tem dado à equipa. Ou seja, aquilo que ele tem dado é mais do que as estatísticas dizem. O jogador mais valioso é o Xisuma, lateral esquerdo, que está emprestado pelo Braga. Eu, na minha opinião, se calhar não seria titular do Braga, mas poderia fazer parte do plantel. Tem valor para isso, fez muitos jogos a época passada. Ele tem o valor de mercado de 5 milhões e penso que irá voltar. Tem jogado a titular a maior parte dos jogos, vai voltar na próxima época. Média de idades parecida com o Benfica, 24 anos. Média de alturas, 1,82 m também, aqui igual à do Benfica. Aqui está a classificação. Benfica, terceiro lugar, a 9 pontos do Porto, 5 pontos do Sporting. Aqui, eu queria fazer referência aqui por exemplo, ao Estoril Praia, que tem mais golos marcados que o Benfica. 43 golos marcados, tem um jogo a mais também, mas de facto é muito bom. E também aqui o Braga também tem quase tantos golos marcados, mas o Estoril aqui é de facto muito, muito bom. O Alverca tem 20 golos marcados, ou seja, temos aqui o Alverca não é das equipas, temos aqui estas três equipas, Santa Clara, Tondela e AFS, que têm menos golos marcados que o Alverca, e depois temos aqui o Alverca com 20 golos, portanto, diria eu, dos piores ataques da liga. A nível de defesa, 34 golos sofridos, portanto, temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, seja, temos ainda umas 7 equipas com golos sofridos, com o número de golos sofridos no campeonato, mais do que o Alverca. Portanto, hum, o Alverca, a nível de ataque, dificuldades de facto em marcar golos, a nível de defesa, não tanto, embora não seja, obviamente, das melhores defesas. Os últimos jogos, como sabemos, esta época o Benfica já venceu 2-1 o Alverca, teve algumas dificuldades, ou muitas dificuldades para vencer aqui o Alverca na primeira volta. Foi fora, o Benfica jogou fora. Antes disso, temos aqui, na época, portanto, 2003-2004 foi a última época que o Alverca teve na primeira divisão, sem ser esta, claro. E o Benfica aí venceu fora por 3-0 e venceu aqui em casa o Alverca por 2-0. Portanto, e se formos a ver aqui, os últimos 5 jogos foram todas vitórias do Benfica. E eu aqui penso que foi o Luizão e o Socota que marcaram aqui golos ao Alverca, aqui no dia 28 de março de 2004. Já estamos aí para 22 anos desse jogo. E cá estava o jogo. Portanto, a equipa titular do Benfica, o Moreira, Miguel, Ela Cristóvão, o Luizão, o Fissas, o Petit e o Tiago no meio campo. Depois das alas, o Giovanni e o Simão Sabrosa, o Nuno Gomes e o Socota na frente. Depois também entrou o Alex, o Fernando Aguiar e o Manuel Fernandes. Esta equipa do Benfica, esta época, portanto, a época de 2003-2004 foi a época do Benfica que ganhou a final da taça ao Porto, que depois viria a ser campeão europeu. E portanto aqui já vão de facto uns anos valentes desde dessa época, desde essa época. A nível, já esta época, o Benfica, jogadores com mais jogos, o Aursens, 39 jogos, depois o Pavlidis e o Dal, 38 jogos, Otamendi e Leandro Barreiro, 36 jogos. A nível de golos, é que é um bocadinho assustador, o jogador com mais golos é o Pavlidis com 27, naturalmente, e a seguir temos só o Ivanovic com 5, Sudakov 4, o Aursens 4, Anel Cedro 4. Quando nos lembrarmos que na época passada tínhamos um Di Maria, tínhamos o Turkoglu, tínhamos um Kokshu, que chegaram, penso eu, todos a mais do que uma dezena de golos, é de facto assustador. Aqui na equipa do Alverca, jogadores com mais jogos, o Nabil, com 22 jogos, depois o Naves 21, Alex Amorim que já não está, já foi vendido aqui pelo Alverca 21 jogos, Bastien Meopiou com 20 jogos e Maresi, um ponta de lança gigante, com 20 jogos também. Pelos marcados, não há nenhum jogador que sobressaia, digamos assim. Maresi, o tal ponta de lança,
6 golos, Sandro Lima também ponta de lança 4 golos, o Lincoln, que já falámos há bocadinho, 2 golos, o Alex Amorim, que já não está, 2 golos, e o Fábio Garcia, 1 golo. Este é o 11 inicial, a aposta que o site do 00 faz do 11 inicial das duas equipas. Hum, Aqui ter atenção na parte do Benfica, que eu já vou falar um bocadinho mais à frente, mas eles apostam aqui que o António Silva será titular, apostam que o Barrené Cheia será titular e apostam que o Shell Group será titular. E eu tenho uma ideia diferente, e aqui está ela, a ideia. Portanto, eu penso que será o Tomás Araújo a assumir aqui a titularidade em detrimento do António Silva. O António Silva teve bem no último jogo com o Tondela, mas o Tomás Araújo penso que vai voltar aqui no jogo em casa. É um jogador também muito, muito bom a construir. O Benfica vai passar a maior parte do jogo a construir e isso, penso que o Tomás Araújo irá voltar. Depois o Banjaki vai jogar aqui do lado direito. Eu aqui não verifiquei se era o Dedic. É o Banjaki. Porque o próprio José Mourinho disse que o Dedic está com muitos problemas físicos. Ele vai poupá-lo, de facto, agora nestes jogos para estar a 100% ou perto disso para a Liga dos Campeões com o Real Madrid. Portanto, penso que o Banjaki vai aqui voltar a jogar de início. O Dal na esquerda, porque penso que aquela aposta no José Neto não é tão efetiva aqui no lado esquerdo da defesa como do Banjaki na direita. No meio campo também penso que não vai entrar o Barreira cheia porque o Barreiro e o Alisson estão a fazer uma boa dupla e enquanto isso acontecer penso que se vão manter, a menos que haja aqui também alguma gestão física. E aqui mais à frente eu acho que vai ser a altura do Rafa entrar. Para o Rafa entrar teria que sair alguém, obviamente. Prestiani está a fazer está em boa forma, diria eu, aqui do lado direito. E depois teríamos entre o Sheldrup do lado esquerdo ou o Sudakov. E eu penso que aqui que a aposta vai recair o Sudakov a jogar aqui a partir do lado esquerdo, entrar para o meio. O Sheldrup, direi eu que vai voltar ao banco, pelo que eu conheço do José Mourinho. Pontos mais e pontos menos deste jogo. Nível exibicional interessante nos últimos jogos do Benfica. Aquele empate contra o Tondela de facto soube a pouco. Guarda-redes, o melhor jogador em campo, o guarda-redes do Tondela. Mas pronto, mas vamos ver se não há aqui uma certa desmotivação por esse jogo ou falta de confiança, ou seja, diminuir os níveis de confiança. Temos mais opções nas alas, de facto, Prestiani na direita, Sheldrup na esquerda, mas depois também pode entrar o Cabral e o Bruma. Já temos aqui 4 opções para os extremos, para a extrema-direita e a extrema-esquerda, atacante. O Lukaku também está a voltar. Depois ali no apoio ao ponta de lança temos Sudakov e Rafa também, ou seja, há de facto mais opções para cada posição, mais competitividade até a nível dos treinos, e isso é bom de facto para o treinador e é bom para o Benfica. E está-se a notar, penso eu, finalmente uma aposta efetiva na formação, com o Banjaki já com jogos a titular e com bons resultados, com boas críticas. O próprio Anísio hum, foi já lançado num jogo que o Benfica já estava ganho, mas também lançado num jogo que o Benfica precisava de ganhar, ou seja, é uma aposta séria, uma aposta efetiva. Neste caso, o Ivanovic está a passar para uma terceira opção e o Henrique Araújo para uma quarta. Aqui, aspectos negativos, que eu estava a dizer, empate na jornada anterior, travou série de bons resultados, pode ali minar um bocadinho a confiança. O Alverca vai jogar, como diz o José Mourinho, e bem, como todas as equipas parecidas do Alverca, são quase todas do campeonato, que é jogar muito fechadinho, tentar aproveitar alguma oportunidade de contra-ataque. E o Benfica tem dificuldades, de facto, no ataque continuado. É uma das dificuldades que tem, já não é de agora, já é do tempo do Lage, e eu diria que também do Schmidt. E em 10 jogos em casa, o Benfica tem 4 empates. Desses 4 empates, apenas um foi contra uma equipa, um grande, podemos dizer assim, que foi o empate com o Sporting, mas os outros 3 empates foram equipas de facto, ah, equipas que não lutam pelo título, ou seja, equipas que a obrigação era mesmo ganhar. A obrigação do Benfica é sempre ganhar, mas nestas ainda mais. Portanto, quero desejar a todos um bom jogo. O tempo permite aqui, de facto, irem muitos adeptos, enchermos o estádio como temos enchido e recuperar, de facto, alguns pontos, ou às duas equipas, o Porto e o Sporting, ou a alguma dessas equipas. Um abraço a todos. Provavelmente irei conseguir fazer aqui
o balanço do jogo amanhã ou mais tardar na terça-feira. Um abraço a todos, bom jogo, obrigado e um bom domingo.